Graças a Deus. Eu vou pedir que você abra a palavra de Deus comigo no livro de Gálatas, na epístola aos Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 a 10, mas na verdade a gente vai falar dos versículos 7 a 10. Mas vamos ler ali do versículo 1 a 10. E vamos refletir sobre o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer hoje à tarde. Amém? Diz assim a palavra de Deus: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Pai, obrigado por tua linda palavra e fala ao nosso coração por intermédio daquilo que lemos, que o teu Espírito se mova, que saiamos daqui edificados pelo Senhor e na força do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar, gente? Essa epístola aos Gálatas que Paulo escreveu, ele escreveu aos cristãos lá da Galácia, e essa era uma igreja onde havia muitos cristãos não judeus, mas também havia alguns judeus, e esses judeus, eles começaram a dizer aos cristãos que para que eles fossem de fato de Deus, de fato de Jesus e que pudessem ir ao céu, eles tinham que ter não só Jesus, mas tinham que guardar algumas coisas lá dos judeus, senão não ia dar certo. Então, o apóstolo Paulo vem e ele vai falar a essa igreja. E ele vai exortá-los contra os judaizantes. Ele diz ali no capítulo 4 de Gálatas, versículo 10, ele diz: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Aqui ele vai falar também acerca da circuncisão, que era algo da lei. E ele vai dizer, olha, não caiam na conversa desse pessoal que quer colocar sobre vocês coisas que não têm a ver com vocês. Isso tem a ver com a velha aliança, isso tem a ver com esse povo. Vocês não têm que se circuncidar, você não tem que guardar o sábado, não tem que observar dias especiais. Enfim, ele está combatendo essas coisas. Então, essa é a ideia maior da carta, e em meio a essa epístola, também muitas coisas ricas começam a ser aqui colocadas. Capítulo 6 é
ele está encerrando a epístola. E na hora que eu leio esse capítulo, eu vejo assim, é mais ou menos quando a gente tem que fechar uma conversa, e daí, no fechamento dela, a gente quer reforçar algumas coisas, e a gente não falou assim tudo o que queria falar. Daí ele chega aqui, ele começa a falar algumas coisas, né, muito pontuais. Nesse final, olha, então, e daí ele começa a falar várias coisas aqui no capítulo 6, enfim, a gente observa isso, cuide, porém, e que cada um não seja tentado. Vocês que são espirituais deverão restaurar com mansidão, levem os fardos. Se alguém se considera ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E, enfim, ele vai falando várias coisas. E então ele coloca também um assunto de grande importância. Ele vai falar sobre semeadura e colheita. Na semana passada eu estava orando a respeito do que falar, e daí me veio ao coração semeadura e colheita. Mas daí disse, Deus, eu já falei sobre isso. Daí ele disse, então falei de novo. Então tá bom. E quando se fala na questão de semeadura e de colheita, essa é uma lei estabelecida por Deus. E Ele a estabeleceu na natureza, e também essa lei é realidade em outros aspectos da vida humana. E nós vemos várias passagens das Escrituras mencionando essa lei, essa verdade. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 8, e sabe, quando a Bíblia fala de semeadura e de colheita, não é só de coisa boa. Ela é bem clara, que é coisa ruim e coisa boa. Coisa boa e coisa ruim. E então, no livro de Provérbios 22, 8, diz, quem semeia a injustiça, colhe a maldade. Semeadura e colheita. Semeia a justiça, vai colher a maldade. Oséias 8,7 diz, eles semeiam um vento e colhem tempestade. Semeou vento, vai colher tempestade. É o mesmo do que você semear milho, não vai colher um grão de milho. Vai colher algumas espigas com vários grãos. Então, sabe, essa questão da colheita vem aumentada, semeia vento e colhe tempestade. Aqui são coisas negativas. Mas Oséias 10:12 diz, semeiem retidão para si e colham o fruto da lealdade. Semeiem retidão e colham o fruto fruto da lealdade. Ou seja, semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Isso que nós lemos aqui foram algumas coisas do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E daí a gente vai ler aqui 2 Coríntios 9:6, quando o apóstolo Paulo vai dizer, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Tudo isso está aqui na Bíblia, gente. Gálatas 6:7, que lemos, o que o homem semear, isso também colherá. Nós citamos aqui alguns versículos, e além desses versículos, alguns outros, e outros que, muito embora não tenham neles as palavras semeadura e colheita, o conceito de semeadura e colheita está lá. Está lá. Alguns textos narrativos das Escrituras, embora não tenha, semeou e colheu, a narrativa mostra que teve uma semeadura e que teve colheita. Isso está do início ao fim da Bíblia. Alguns, quando ouvem sobre isso, eles dizem, mas e eu? O que eu fiz para merecer isso que eu estou passando?
Eles dizem, eu nunca semeei esse tipo de coisa, por que que isso está acontecendo na minha vida? Não entendo. O que é isso? Olha, eu fiz coisa boa lá, a pessoa está me pagando com mal, eu sou gente boa, por que que acontece essa dificuldade na vida? Se não foi isso que eu semeei. Sabe, a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Mas a Bíblia nunca disse que tudo o que acontece na nossa vida é resultado de uma semeadura. É diferente. Ela diz isso, que nós vamos colher o que semearmos. Mas há coisas que acontecem na nossa vida, e coisas desagradáveis e também as agradáveis, só que a gente geralmente só olha para as desagradáveis. Né? Tem muita coisa boa que acontece na nossa vida que a gente também não semeou aquilo e colheu. E tem coisas ruins que acontecem que a gente não semeou, mas muita coisa difícil e ruim acontece. Não por causa de uma semeadura nossa, mas por causa do mundo pecador que vivemos. Por causa da presença do pecado, das circunstâncias. Coisas às vezes até naturais. E acontecem algumas coisas que não dá para explicar, mas Deus o sabe. E há coisas que existem nelas até um propósito divino a respeito daquilo. Quando nós olhamos a vida de Jó, o que Jó passou não tem nada a ver com alguma coisa que ele tinha semeado. Ele não semeou aquilo, mas estava vivendo aquilo. Aquilo não era colheita de uma semeadura. Aquilo era um acontecimento na vida dele que estava ali devido a algumas circunstâncias e coisas que ocorriam no mundo espiritual. Mas não que ele semeou e por isso colheu. Os amigos, entre aspas, de Jó, eles queriam colocar esse conceito para ele. Olha, você sofre porque você pecou. Isso é colheita da tua semeadura. Mesmo que eles não usaram essas palavras, o conceito estava lá. Mas nós vemos que o que aconteceu com Jó era alguma coisa em um outro nível, e Deus esteve com ele, agiu, o recompensou. Daí tem gente que diz assim, não, sabe por que isso aconteceu com Jó? Porque Jó disse assim, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então está aí o pecado de Jó, foi por isso que aconteceu tudo aquilo. Não, não é. A Bíblia diz por que aconteceu. A Bíblia fala essa coisa de Satanás, da acusação de Satanás e de toda a história que aconteceu. Não foi porque ele temia e por isso que aconteceu. A Bíblia nos alerta quanto ao medo. A Bíblia diz que o medo arma laços. A Bíblia nos corrige em relação a isso. A Bíblia diz, não temas. No entanto, é errado afirmar, e essas afirmações às vezes são categóricas, absurdas, que o Jó sofreu porque teve medo. Não tem nada a ver. O texto explica isso para a gente. O livro de Jó diz o porquê que estava acontecendo aquilo. No entanto, não foi resultado de uma semeadura dele. Jesus nunca lançou nenhuma má semente e passou por muitas injustiças. Da mesma maneira, muitas coisas que ocorrem na nossa vida não têm a ver com semeadura. Mas tem muita coisa que tem a ver com semeadura. E a gente precisa ser honesto em relação a isso. Mais uma circunstância, Davi diz assim, que pessoas a quem ele fez bem, o pagaram com o mal. Salmo capítulo 35, versículo 12. Eu fiz bem para eles e eles me pagam com mal. Ele está dizendo que ele semeou o bem na vida daquelas pessoas retornaram mal para ele. E, sabe, isso é maldade humana, isso aconteceu com Davi. Isso acontece com a gente.
E o bem que ele semeou não colheu, sabe? Muitas vezes o que nós semeamos na vida de uma pessoa, a nossa colheita poderá não vir por intermédio daquela pessoa. Mas se houve uma semeadura, a Bíblia diz que haverá uma colheita. Se semeamos o bem, vamos colher o bem. E isso virá, muitas vezes, por meio de alguém outro, de alguma outra pessoa. Isso, eu com a Carmen, em vários momentos, nós já vimos isso, né? Nós fizemos algumas semeaduras, e não com a expectativa de que a pessoa nos retornasse alguma coisa assim. Não, não é isso. Mas, de repente, alguma coisa que a gente fez, a gente recebeu lá de uma outra pessoa que a gente não tinha expectativa. E tudo isso vai acontecendo porque isso é divino. A Bíblia diz que o que a gente semear, a gente vai colher. Nós podemos escolher a semente que semeamos, mas a colheita não será mais uma escolha. Não poderemos escolher depois a colheita, não. A escolha já foi feita na hora da semeadura. A colheita vai ser consequência. Consequência. E ela virá. Seja boa ou seja ruim. Vamos pensar em algumas semeaduras que podemos realizar. E eu não vou esgotar aqui todas as semeaduras mesmo. Eu quero citar algumas, mais especificamente 3. Certo? Enfim, algumas áreas. Mas, enfim, Jesus disse em Marcos 4:26 que o reino do céu é assim, alguém que saiu a semear semente. O reino do céu funciona dentro dessa lei. Nós temos que entender que de alguma maneira, dá até para a gente dizer que tudo é uma semeadura. E é preciso que a gente tenha consciência disso. Vamos pensar aqui em semeadura nos nossos relacionamentos. Há muitas famílias que vivem em um ambiente muito pesado. Há muito tempo. Relacionamentos desgastados. E não se experimenta alegria nesses relacionamentos, nem dentro de casa. Nem dentro de casa. E situações assim, elas podem estar acontecendo por conta de uma má semente lançada no decorrer dos anos. E uma colheita ruim está vindo como consequência. Isso é muito sério. E geralmente isso está acontecendo porque o mal recebido, alguém dá o troco. Se paga mal com o mal. A agressão é respondida com agressão. Vocabulário baixo, duro e pesado é colocado, é semeado, e o outro lado vai no mesmo nível. Tem um grito, o seguinte grita mais alto, e a resposta é um grito ainda mais alto. E assim por diante. Mal sendo pago com o mal. E isso vai criando um círculo vicioso. Que os anos vão passando, e não tem alguém com a ousadia suficiente, com a coragem suficiente e com a humildade suficiente para quebrar esse círculo vicioso. Que muitas vezes veio lá do berço, lá de trás, aprendeu isso, incorpora isso e continua fazendo isso no novo lar que é constituído. E esse ambiente fica ruim, fica pesado e muito triste. Eu nunca esqueço uma vez que
nós realizamos uma visita, eu e mais um pastor, e era um senhor de idade, com a sua esposa, morando muito bem, realização financeira total, e daí, com filhos, netos e tudo mais, e daí esse senhor diz, não, porque essa mulher aí, né, a vida toda é ruim, faz isso e faz aquilo, só reclama, e me faz mal, e me trata mal. Ela dizendo a mesma coisa dele, não, porque esse homem, toda a minha vida, assim, eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, quantos anos eles estão vivendo uma desgraça. Ok, tiveram a responsabilidade de assumir a vida juntos, casaram, isso né, é honroso e tal, mas por que viver assim se tinham tudo para ser feliz? Isso foi um círculo vicioso, mal sendo pagado com mal, a reclamação com a reclamação, a crítica com a crítica, uma semeadura ruim todo dia e uma colheita ruim todo dia, que causa um mal-estar a cada dia e que vai responder com nova semeadura ruim, e a coisa fica indo todo o tempo assim. E Deus nunca quis isso. Deus nunca planejou isso. É preciso quebrar isso. Como é que você quebra? A Bíblia diz, Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, diz a Bíblia. É assim que se quebra esse círculo vicioso. Não é respondendo e pagando o mal com o bem. A Bíblia ensina como é que isso é rompido. Mas muitas vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Às vezes até oram, Deus, muda minha família, muda meu marido, muda minha esposa. Muda minha esposa. Eu escutei essa história de uma vez, de uma mulher que chegou para o pastor e começou a falar do marido, falar do que acontecia. Daí o pastor ficou ouvindo, daí a mulher falou, ore pelo meu marido, pastor, para ver se a minha casa muda. Ele disse, não vou orar por ele, eu tenho que orar por você. Você tem que mudar. Não é só pedir lá para o outro mudar. Muitas vezes se ora, quer que Deus faça alguma coisa, mas não há uma disposição para mudar. Muitas vezes as pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É isso, né, Marco? Não tem como ter resultados diferentes se a gente continua fazendo a mesma coisa. Deus não me responde. Não é uma questão de Deus responder, é uma questão da gente obedecer o que Ele diz. Não adianta a gente ficar pedindo para que Deus faça, quando Ele está mandando a gente fazer algumas coisas e a gente não faz. Daí alguns dizem assim, não, olha, se o fulano mudar, daí eu mudo. Se ele mudar, daí eu mudo. Se ele não mudar, eu não mudo. E daí nunca muda nada. Continua a mesma coisa. Semeadura ruim, colheita ruim, semeadura ruim, colheita ruim, vida sem qualidade. Isso acontece em família. Eu estou citando exemplos de família, mas não é só família. É no local de trabalho. Entre os parentes, enfim, isso acontece. Eu estou falando aqui de relacionamentos.
Em todos os tipos de relacionamento. Daí alguém vai me dizer assim, mas sabe, Silas, eu já tentei. Teve lá um dia que eu mudei, eu comecei, mas não adiantou nada. Daí eu desisti. Daí continuei a mesma coisa. Eu tentei, a culpa é dele, é dela. Bem que eu tentei, mas ele não mudou, ela não mudou. O esposo não mudou, a esposa não mudou, o patrão não mudou, o colega de trabalho não mudou. Não mudou, então, desisti. Cansei. Mas o que é que nós lemos aqui no livro de Gálatas? Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E não nos cansemos. Não tem essa de cansei. A nossa responsabilidade é fazer o bem. A Bíblia diz que nós temos que pagar o mal com o bem. Nós vencemos o mal fazendo bem. Não, mas daí você é um bobo, você é um idiota. Não, você vai ser um obediente. Você vai ser alguém que está ousando obedecer e que está dando espaço para Deus vir e agir na situação. E a Bíblia diz que o que a gente semear, a gente vai colher. Mas a Bíblia está dizendo que a gente não pode cansar. E que a gente não pode desanimar. Se talvez com aquela pessoa que é um conflito maior, não se alcançar tudo aquilo que se desejava, sabe, tem gente em volta. Falando em família, às vezes tem filhos. Ou no trabalho tem outras pessoas, elas vão assistir aquilo. Sabe, isso é semeadura. Tudo que a gente semear, a gente vai colher, seja coisa boa ou coisa ruim. Isso sempre acontece. Deus nos chama para agirmos de maneira diferente. Lançarmos sementes diferentes para termos resultados diferentes. Ele quer que nós quebremos esses círculos viciosos. Mas é verdade que quando a gente fala em vicioso, em vício, tem uma luta, tem uma resistência, é preciso insistência e precisamos não nos cansar de fazer o bem. Porque diz a Bíblia, e a linguagem é nítida, é de colheita, pois no tempo próprio colheremos. E eu não sei quando é esse tempo. Tomara que seja amanhã. Mas talvez seja daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, eu não sei. Tomara que seja o quanto antes. Mas o que a Bíblia diz é que demore o tempo que demorar, eu não posso me cansar e nem desanimar. Isso é muito sério. Semeadura nos nossos relacionamentos, vamos pensar nisso. Deixa eu falar um pouquinho e rapidamente sobre semeadura financeira. E geralmente quando se fala em semeadura, geralmente na maioria dos comentários finanças, é quase que se usa exclusivo para finanças. E não é só finanças, mas também é finanças. Isso tem a ver, isso está na Bíblia também. Na segunda epístola de Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios, levantando uma oferta para as igrejas da Judéia, que passavam um momento difícil. Ele diz, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 10 desse mesmo capítulo. 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. A Bíblia mostra que contribuições são sementes. A Bíblia é muito clara que o dízimo é uma semente, que ofertas são sementes. Quando a gente dá financeiramente, materialmente, nós estamos semeando no reino, semeando na vida de pessoas. E haverá uma colheita, tanto no reino como na vida de pessoas, e essa é a maior e é a principal. Mas também nós seremos abençoados. Mas no versículo 10, ele fala de duas coisas: de semente e de pão. O que você faz com o pão? O quê? Come? E a semente? O que a gente deve fazer com semente? Semear. Mas tem gente que come o pão e come a semente. E daí compromete o seu futuro. Deus nos dá o pão para comer e semente para semear. Quando a gente recebe os nossos recursos, vamos ter a consciência de que ali tem duas coisas. Tem pão e tem semente. Tem aquilo que a gente vai usar para comer, para suprir as necessidades, e tem aquilo que não é para comer, que é para semear. Então, como filhos e filhas de Deus, sabe, a gente tem que semear no reino, na vida de outras pessoas, na vida de alguém necessitado, nosso dízimo, a nossa oferta, alguém que Deus coloca ali, talvez no nosso grupo pequeno, talvez ali na família, alguém que está precisando. Isso é semear. E a Bíblia está dizendo aqui que aquele que semeia pouco vai colher pouco, quem semeia em fartura terá com fartura. E daí, na sequência do texto, ele vai dizer que essa fartura deve redundar em maior semeadura. E ele vai dizer, então, olha, hoje é os outros que estão precisando. E você não sabe o dia de amanhã, mais ou menos isso que ele vai dizer. Mas se você fizer hoje, se você precisar depois, alguém vai ajudar você. Lei da semeadura e da colheita. E novamente, às vezes essa colheita não vem no dia seguinte, nem no mês seguinte, nem no ano seguinte. Ah, cansei, acho que não vou dar mais, acho que não dá certo isso. Ah, já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz... não está no que eu queria. Sabe, não nos cansemos. Não desanimemos nas nossas semeaduras. Deus é fiel. A última semeadura que eu quero falar com vocês é sobre a semeadura da palavra de Deus. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, cantos de alegria trazendo seus feixes. Aquele que semeia com lágrimas, a Bíblia está dizendo que a semeadura não é fácil. Aquele que semeia com lágrimas, aquele que sai chorando enquanto lança a semente.
Não é fácil. Mas a Bíblia diz: voltará com canto de alegria. Tem a volta. A semente mais preciosa que a gente pode lançar na vida de pessoas é a semente da palavra de Deus. E eu e você somos chamados a fazer isso. Jesus, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23, ele vai contar a parábola do semeador e depois ele vai dar a interpretação da palavra, essa interpretação aos seus discípulos. Jesus, ele só deu a interpretação dessa parábola, se eu não me engano, de mais uma. Mas essa aqui ele deixa bem claro. Daí ele mencionou que a semente, alguma, ela, assim, depois ele disse que a semente é a palavra de Deus. Aquele que semeia a palavra de Deus. E algumas sementes, elas caem à beira do caminho. Outras caem em solo pedregoso. Outras em meio a espinhos. Eu não vou falar que não tem como a gente abordar cada um desses solos. Mas também tem a que cai em boa terra. E a terra é o coração, é a vida dos homens. E essa semente que cai em boa terra, ela vai ter muita produção. E alguns vão produzir a 30, a 60, a 100 por um. Enfim, a coisa vai acontecer. Eu e você somos chamados a semear a palavra de Deus na vida das pessoas. Em todo o tempo. Eclesiastes 11:6, a Bíblia diz que nós temos que plantar a semente de manhã, que pela manhã nós temos que plantar a semente, e mesmo ao entardecer, não devemos deixar as nossas mãos ficarem à toa. Não dá para ficar à toa. E diz, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela vai produzir, ou se as duas serão igualmente boas. Eu e você temos que semear a palavra de Deus. Somos chamados para isso. Todo o tempo é tempo de semearmos a palavra de Deus no coração das pessoas. Mesmo não sabendo qual será o resultado. E Jesus disse que tem solos mais difíceis. No entanto, ele está dizendo que é para semear. Eu não tenho toda a responsabilidade no resultado. A minha responsabilidade é semeadura, mas eu tenho sim que fazer a melhor semeadura que eu posso fazer. Eu tenho que buscar fazer o meu melhor. Semear da melhor maneira. Dentro do possível, se der para afastar as pedras à beira do caminho, os espinhos. Sabe, se eu puder ter alguma inferência nisso, eu devo tê-la. Mas é claro, tem outro lado e a decisão da pessoa. Mas independente disso, do que a pessoa vai, como ela vai receber, a minha função é, com amor e dedicação, semear. Nós estamos nesse movimento de semeadura. E tudo é semente no reino de Deus. Orações são sementes se nós semeamos orações. Nós semeamos palavras abençoadoras, atitudes de amor. E agora a gente também vai semear a palavra na vida dessas pessoas por quem temos orado, lançando sementes. Deus nos chama a sermos semeadores. E Deus quer que nós ouçamos a sua voz.
O que ele disse a Isaías, ele também diz a nós em Isaías 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Isaías foi, lançou sementes, lançou a palavra de Deus. E nós recebemos da semente que o Isaías lançou até hoje. Lança sementes. Que eu e você não ignoremos a lei da semeadura e da colheita. Então, semeemos boas sementes em nossos relacionamentos, na nossa vida financeira. Semeemos dízimos, ofertas, ajuda as pessoas necessitadas, ou seja lá o que for. E que em todo tempo semeemos a palavra de Deus no coração das pessoas. E as colheitas que nós veremos serão lindas, para a glória de Deus. Amém?